Amém, amém. Amém, tudo bem? Vamos ler Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Poderoso Pai, quem é o homem para olhar para este livro? Não somos dignos, mas o Cordeiro que venceu é o único que pode olhar. E o leão, porque ele havia convertido de cordeiro a leão e dar a revelação para o seu povo. Quem somos nós? Mas apenas estamos aqui para dar uma ajuda a seu povo. Conceda-nos esta vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vendo o oposto do que se espera. E para ver isto, tem que somente crer mesmo. Sempre espera uma coisa e vê outra. Parece que ninguém fica satisfeito. Espera uma coisa e vê outra, vendo o oposto do que se espera. Isso me veio quando eu dei uma olhada na mensagem aqui, e como sempre é aquela ajuda para a hora que nós vivemos. E a hora que nós vivemos não é falar em batismo em nome de Jesus Cristo só. Não é falar que Deus mandou um profeta somente. Mas é mostrar o que este profeta já fez. Já está tudo pronto, tudo feito. Amém? Isso está tudo realizado. Não esperamos em mais ninguém. Não esperamos nem no irmão Branco. Quem espera no irmão Brana são os da ressurreição isolada. Nós não esperamos no irmão Brana. O irmão Brana já fez o que tinha que fazer. Não esperamos em um outro homem, porque tudo já está consumado. E foi consumado nos dias da voz do 7º anjo, assim como diz a Bíblia. Não é diferente. E todas as coisas que nós temos aprendido tem que estar de acordo com a palavra.
Irmão Brana diz que tudo que você ouve, você tem que examinar com a palavra, com a Bíblia, e tem que concordar. Se não tiver concordância com a palavra, você deixa aquilo de lado. Tem que concordar com a palavra. Qualquer doutrina, qualquer pregação, qualquer ensinamento, tem que estar de acordo com a palavra. Se não estiver, então está errado. Bom, se alguém, eu tenho um livro aí, quase da grossura da Bíblia, que eles acusam que este povo que crê que o Cordeiro saiu do trono vai batizar em nome de William Branham. Então vamos chamá-lo de mentirosos logo, certo? Porque se fosse verdade eu diria, é verdade, mas é mentira. É mentira. Eles inventaram isso para amedrontar o povo. Mas eleito não tem medo nem de ouvir nosso CD. Eleito é corajoso. Quem não é eleito é medroso. Não tem coragem nem de ouvir nosso CD. Porque para ouvir nosso CD precisa ter coragem. Ter coragem de ver o oposto do que os pastores pregam. Tem que ter coragem de ver o oposto do que eles dizem. E para isso, você tem que ter eleição em si, desde antes da fundação do mundo. Amém. Bom, vamos meditar nesse ponto, porque eu achei muito importante, e já que as pessoas intrigam muito com o Cordeiro ter saído do trono, e aquilo me favoreceu demais, eu não vou parar de falar isso, certo? Não vou parar de pregar, porque isso me favoreceu. Favoreceu eu ver a mensagem, ela ficou mais linda, ela ficou muito mais clara, ela ficou muito mais Bíblia. Eu olho na mensagem, olho na Bíblia, olha, aqui está um livro que eu não entendo muito bem. Quando eu leio esse daqui, ele me explica este. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu creio. Mas eu estava pensando que para João não foi fácil. Esse é João, o evangelista. Você sabe que João Batista morreu já no tempo de Jesus. Mas João, o evangelista, morreu depois. Ele teve um árduo trabalho. Ele foi para Patmos, exilado na ilha de Patmos, e tem hora que você tem que estar exilado para receber algo de Deus. Se você ficar misturado, não recebe. Tem que estar exilado. Agora ele estava exilado, e o profeta diz que o lugar que ele estava era onde tinha serpentes e escorpiões. E ele estava exilado ali. Saiu do meio do povo, ficou sozinho na ilha de Patmos, porque ele foi considerado como um feiticeiro. E ele era um homem revelado. Não te admires de nos chamar também de qualquer demônio. Mas somos revelados. O que me dá segurança não é o que os outros falam de mim, é o que eu sou. Isso aí, o que deve te dar segurança é isso, não é o que os outros dizem desta mensagem, é o que Deus testifica no seu coração, o que é esta mensagem. E se pessoas melhor do que você não viu aquilo, dê você graças a Deus por ter visto. E senhor, eu queria distribuir o que eu tenho com estas pessoas, mas elas não querem nem meu companheirismo. Elas não querem me ouvir, porque elas não foram chamadas para ouvir isto. A maior mensagem, a maior riqueza é ouvir sobre 7 trovões revelados por William Marion Branham. Não tem um outro homem. Eu tenho visto aí homens, tenho lido alguns livros à parte, de homens que diz que vai revelar o 7º selo. Eu diz, ele está mentindo, porque eu já sei a revelação do 7º selo. Ou o fulano vai revelar os 7 trovões. Ele está mentindo. Eu sei quem revelou os 7 trovões. Eu tenho mensagem. O povo é porque não tem mensagem. Eu tenho mensagem. Perguntas e respostas número 4.
mostra que os trovões foram revelados nos 7 selos. Parágrafo 78, não é? Eu tenho Desvelar de Deus, 2 testemunhas mais próximas que eu vou falar. Parágrafos 373 a 378. Tudo foi revelado lá, diz o profeta. Os 7 selos mostraram o que eram os 7 trovões. Então, vai vir alguém para revelar? Revelar para quem? Para mim não. Para você não. Para nós quem revelou é o que a Bíblia diz, mas nos dias da voz do 7º anjo. E o 7º anjo foi anjo de Laodiceia e anjo da pedra de coroa, chamado William Marion Branham. Ele foi este anjo. Ele revelou o mistério que estava na pedra de coroa. 7º selo, 168. Tomei uma alavanca e abri a copa da pirâmide, onde estava aquela pedra com tudo em segredo. E o Espírito Santo veio interpretando o que estava sem escrever dentro da pedra de coroa. 7º selo, 168. Para mim não precisa mais. Então, se nós tivemos mensageiros como Paulo, e que veio como fundamento da igreja, nós tivemos o último mensageiro que pegou Laodiceia, Espírito Santo, que é o pescoço, o ministério do Filho do Homem, e 7º anjo, pedra de coroa. Ele foi um mensageiro tríplice. Ele foi Elias, 7º anjo e Filho do Homem. Tudo veio nele. Um tríplice ministério. E por isso, o que os laodiceanos não sabem, quem saiu para a era do pescoço. Talvez eu falo a era do pescoço, alguém ri. Porque quem não conhece ri. Era do pescoço. Onde é isso? É o Espírito Santo. Ali é o pescoço da pirâmide. William Branham diz 211, provando sua palavra. Sabem que era? Estamos na era do pescoço. Agora eu não estou falando o que eu vejo, é o que William Branham revelou. Certo? Se eu falasse que estamos na era do pescoço e não tivesse mensagem para comprovar isso, vocês não deviam crer em mim. Mas se vocês não creem no que eu falo agora, vocês não creem no profeta. E o seu lugar é a perdição. Isto é verdade. Porque o que tinha que ser revelado, já foi revelado. O 7º anjo consumaria o mistério de Deus. Vou repetir, 1º selo, 33. E os mistérios de Deus são, não, é. Os mistérios de Deus, ele diz assim, unicamente o ministério do 7º anjo. Agora, procure na Bíblia quais os mistérios de Deus. O mistério de Deus é Cristo. Quais os mistérios, porque está no plural. Os mistérios de Deus, que está em 1º selo, 33. 7º selo, silêncio, mistério de Deus. 7 trovões, não escrevas, é o mistério de Deus. Tudo isso é unicamente o ministério do 7º anjo. O povo não sabe das coisas porque eles não têm revelação do que eles creem. Eles dizem que creem em William Branham, mas não têm revelação do que eles creem. Se você crê em William Branham como profeta, você tem que saber que os mistérios da Bíblia é simplesmente o ministério dele na terra. Deus feito carne entre os gentios.
e não tem mais ninguém para os gentios. É assim, diz William Branham, e para mim é assim, diz o Senhor. William Branham, para mim, foi profeta. Hoje o ministério não está incumbido em William Branham. O ministério está aqui hoje. Alguém diz, vocês querem tomar o lugar de William Branham? Não, foi William Branham que disse, e a Bíblia quem diz. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Perguntas e respostas sobre os selos. Fizeram a pergunta para o irmão Branham se a noiva de Cristo tem um ministério. Ele disse sim, é o ministério da hora, que era o ministério dos selos. O ministério da hora. Então, esse ministério é o que nós temos. E João foi aquele que comeu o livrinho. E João, o irmão Branham diz que não aponta simplesmente para um homem. Ele diz que João representa a noiva, que come o livrinho, ministério da noiva. E alguém vai dizer, mas a noiva não prega, mas eu prego. E eu sou da noiva. A noiva não prega, mas eu tenho um ministério pastoral. E eu prego. Eu sou da noiva. E eu estou aqui para dizer que esse ministério é o ministério da esposa de Cristo na terra agora. Apocalipse 10, de 8 a 11, está cumprindo agora. Nós estamos nesse ministério. Quem não crê que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e revelou os selos, não tem esse ministério. Porque esse ministério da esposa de Cristo é o ministério dos selos, da revelação dos selos. E para revelar os selos, o Cordeiro tinha que sair do trono. Ele, ao sair do trono, ele tinha que ser um homem na terra. E ele saiu. E ele foi um homem na terra. Foi Jesus Cristo que desceu entre nós. Quer ler? Vai marcando aí para você não dizer que sou eu que disse. Provando sua palavra, 236. O que eu tenho de cor eu vou te dando. De primeiro nós admirávamos o pastor Luiz Mendes, que tinha a Bíblia de cor e tem até hoje a Bíblia de cor na cabeça. Um grande homem de Deus. Mas então o que eu tenho um pouquinho, que eu vou te dar também. Certo? Você vai lá e vai examinar. Irmão Branham diz, é Jesus Cristo mesmo que descerá do céu em carne humana entre nós. E você não fica esperando que Jesus venha lá do céu e caia aqui na terra e ele vai dizer, eu sou Jesus. Não espera, porque não é isso. Ele veio em carne humana entre nós porque ele estava em William Branham. Jesus Cristo estava em carne humana. Jesus Cristo voltou à forma de Espírito. E depois ele veio sobre a igreja no Pentecoste. E logo ele diz, eu tenho que voltar em carne outra vez. Porque eu fiz o trabalho para judeu e samaritano, mas eu tenho que estar aqui em carne no entardecer para fazer o mesmo trabalho que eu fiz para judeus e samaritano, eu quero fazer agora para os gentios. E ele desceu em carne em William Branham. Agora você tem isso tudo na mensagem. Não crê porque não quer. E não é para qualquer um também. Isso daí só vê quem foi escolhido para ver. Mas tem hora que você tem que ver o oposto do que se espera. O contrário do que se espera. Não espera ver só o que você olha e diz, me falaram que é isso. Vou ver isso. Não. Você vai ver o oposto do que você espera. Eu tomei isto quando eu li aqui. Eu li mais coisas. Mas quando eu li esta parte, 97 do intervalo, tradução de Goiânia. O ancião disse, um leão tem vencido, o leão da tribo de Judá. João olhou para ver o leão e ali vinha um cordeiro sacudindo-se. Deu para você entender? Vendo o oposto do que se espera. Foi anunciado para João, o leão venceu. E João olhou para ver o leão. Ele viu o oposto. Espera lá. Me avisaram aqui que é o leão. A voz disse, o leão venceu. Aí João olhou, deixa eu ver o leão. Aí que ele olhou para ver o leão, veio um cordeiro.
oposto do que ele esperava. E aquilo ali estava representando as 7 eras da igreja. Porque o leão venceu. Irmãos, já havia o anúncio que o leão tinha vencido antes da era começar. Antes da era da igreja começar, já havia o anúncio. O leão venceu. Mas precisava era de cordeiro para as eras da igreja, não de leão. Precisava de um remidor, de um intercessor, de um redentor parente. Então, isso daqui tem que ter luz. Eu olho nisso e pergunto para João, como que você conseguiu crer? E eu escuto ele retornar para mim e dizer, como é que você consegue crer que o cordeiro saiu do trono? Todo mundo fala contra. Você está crendo no oposto do que o povo sempre crê. E João olhou e creu naquilo, porque você não encontra na Bíblia ele dando uma paradinha no capítulo 5, porque ele ouviu, João, o leão venceu. Aí ele olhou, viu um cordeiro, ele podia parar e dizer, espera lá, senhor, cadê o leão? O senhor anunciou, o ancião anunciou que era o leão que tinha vencido, mas eu não estou vendo o leão. Eu estou vendo um cordeiro ensanguentado. E era isso que ele tinha que ver. O oposto do que ele esperava. As pessoas não querem ver o oposto. Mas tem que ver o oposto do que se espera. Se eu disser para vocês, vocês não creem. Mas o que eu estou pregando hoje é o oposto do que eu esperava. Vou te contar uma coisa. Tem muita gente no Brasil que estava esperando em Campinas, quando o irmão missionário Martins veio para o Brasil. E tem muita gente até hoje esperando em Campinas, naquele ministério do irmão Martins. Mas é o oposto agora. Muitos no Brasil, inclusive eu, estava esperando em Goiânia. Eu olhava para Goiânia, esperando que de lá viesse tudo o que eu precisava. Tudo que a mensagem do profeta diz. Eu olhava para lá esperando. Veio o oposto. A hora que eu olhei, é o contrário. Não é mais daí que vai vir o que você espera. É o oposto. É isso que você tem que notar. O que nós pregamos hoje, para eles também é o oposto. Não é o que eles esperam. Eles esperam que isto venha de algum lugar. Tem uns que esperam que isto venha dos Estados Unidos, de alguma parte dos Estados Unidos. Outros esperam em Campinas, outros estão esperando em Goiânia, mas a coisa veio ao oposto do que eles esperavam, até do que nós esperávamos, mas estamos agradecidos a Deus pelo que nós podemos ver. Não discutimos com Deus hoje. João não discutiu, eles discutem, os de Campinas discutem, os de Goiânia discutem, mas nós não discutimos. Sabe por quê? Porque nós esperávamos ver uma coisa através deles, mas não veio através deles. É o oposto. Vendo o oposto do que se espera. João olhou, e agora eu vou ver o leão. Ei, glória! Vou ver o leão. Há muito sofrimento. Eu estou aqui nessa ilha de Patmos com tanto sofrimento, mas agora eu ouvi que o leão vem. Ele venceu e eu vou olhar o leão. A hora que ele olha, outra vez sangue, outra vez cordeiro. Mas que coisa, como pode? E aquilo ali veio a explicação das eras da igreja, dos 7 mensageiros, dos 7 castiçais, 7 olhos de Deus, 7 eras da igreja. Mas quando isso terminasse, as eras da igreja, já havia anunciado no capítulo 5 de Apocalipse que o leão tinha vencido.
Um dia vocês vão ver o oposto. Na era do Cordeiro, na era do Filho de Deus, na era do Espírito Santo, quando nós viemos desde a descida do Espírito Santo em Jerusalém até no entardecer, quando você olha tudo isso, esta é a era do Espírito Santo, esta é a era do Filho de Deus, é a era da intercessão, e você olha para ver isso. E meu Deus, coisa maravilhosa é a intercessão, coisa maravilhosa é esta era do Cordeiro. Aí você dá uma olhada para ver o Cordeiro, aparece o leão. Oposto. Oposto ao que se espera. Porque todo mundo está esperando hoje uma mensagem de Cordeiro. Cordeiro vocês já têm. Tem que ser uma coisa oposta agora. É isto, teria que vir, vendo aquilo que é oposto ao que se espera. Os homens não esperavam isso daí, irmãos. O povo não esperava a revelação dos selos. E estou para dizer, claro, que quando o irmão Branham revelou os selos, porque o Cordeiro abriu, como o anjo forte entregou para o sétimo anjo entregou para nós. Quando isso foi feito em Jeffersonville, 17 a 24 de março de 1963, o povo não entendeu. Porque hoje, quando a gente prega, eles têm que ver o oposto do que se espera. E não é fácil. Para João, ele era o cristão, ele era o verdadeiro, ele era o ungido daquele dia. Ele sabia, se Deus falou, tudo bem. João era, você vê que quando um homem é dirigido por Deus, ele é como Moisés. Moisés, dirigido por Deus, Deus diz para ele, escreve os 10 mandamentos. Não adorarás imagem de escultura, nem farás para vós imagem daquilo que há no céu, nem embaixo da terra. Ele escreveu. Daqui a pouco Deus vem e fala, Moisés, você faz uma arca agora, que representa a presença de Deus em Israel. Põe esses dois varão nela, que é para carregar nos ombros dos levitas. E faz uma coisa, me faça um querubim de um lado da arca e outro querubim do outro lado da arca. Moisés não discutiu com Deus. Ele ouviu uma coisa que era contrária ao que ele esperava. Porque se Deus diz para não fazer imagem de escultura, o próprio Deus agora vem dizer para ele, faça 2 querubins. Ele poderia dar uma parada e dizer, Senhor Jeová, não estás enganado? Acabaste de me dizer que eu não posso fazer imagem do que está em cima do céu nem embaixo da terra. Tu disseste para colocar como mandamento para Israel, e agora tu mesmo vem e quebra seu próprio mandamento e me diz para fazer 2 querubins que são imagem do que está no céu. Ele não discutiu, ele creu naquilo. Gente, quem é de Deus não discute, crê. É oposto ao que se espera, mas crê. Ele creu naquilo e sabia que Deus queria representar o céu na terra, o céu para Israel. E quando Israel perdia a arca, Israel perdia a presença de Deus. Ao ponto que no tempo do sacerdote ali, quando Israel saiu para a batalha e perdeu a arca, os seus filhos morreram, Ofni e Finéias, morreram na batalha, e vieram e contaram para ele. Ele caiu de sua cadeira sobre o pescoço e morreu. E a nora dele, esposa de um desses filhos que morreu na guerra, abaixou naquele instante e deu à luz a um menino. E o nome já foi colocado no menino. Icabó, quer dizer, foi-se a glória de Deus. Israel perdeu a arca. E agora os filhos do sacerdote morrem. O sacerdote morre. A nora dele dá à luz a uma criança. E através daquela criança já tinha um nome. Icabó. Foi-se a glória de Deus. Tudo
tudo o contrário, oposto ao que Eli esperava, oposto ao que aquela esposa esperava. Ela esperava o esposo vitorioso em casa, mas agora viu algo oposto. O sacerdote esperava seus filhos vivos, vindo da guerra, vencedores. E escuta uma notícia que eles morreram, que Israel perdeu a batalha. Sempre nós temos que estar esperando isso daqui. Agora, o povo esperava que na vinda de Cristo, Jesus viesse aí, como eu disse ontem, Jesus viesse aí com um monte de anjos, todo mundo tocando trombeta e o povo do mundo levantando as mãos. É a vinda do Senhor. Aleluia. Tudo oposto ao que se espera. Quando ele veio no monte pôr do sol, cadê as trombetas? Cadê os anjos? Todo mundo esperando isso. Esteve aqui, mas eles não viram. Porque esperavam milhares de anjos, mas não é para esse tempo. Esse tempo era somente Cristo que vinha, juntamente com 7 anjos da eternidade. Totalmente oposto ao que o povo espera. Vendo o oposto ao que se espera. Todas as denominações, quando escutaram em 1970, por aí, 72, essa mensagem no Brasil, ressoando por todo lado, eles viram o oposto do que eles esperavam. Eles esperavam algo grande, poderoso, mas veio opondo-se aos seus pensamentos. E eles deveriam se humilhar aquilo e crer naquilo, mas aquilo era oposto ao que eles esperavam. E eu te digo agora a mesma coisa para o povo da mensagem que creu em Jesus Cristo, foi batizado em nome de Jesus Cristo, creu no profeta lá por volta de 1971, 72 e até antes, quando o irmão missionário Martins trouxe a mensagem para o Brasil. Muitos que creram, mas vocês mesmo hoje estão vendo uma coisa oposta ao que vocês esperavam. E vocês têm que saber disso, que é uma realidade, vendo o oposto do que se espera. Esperava um grande avivamento e que Deus faria isso, e que Deus ressuscitaria o William Branham para revelar selo, para revelar trovões. Quando isso hoje nós provamos com muita escritura e com muita mensagem que já foi revelado. E eles estão esperando, teimosos, como os trinitarianos, que eles deveriam se dobrar desde 1972, quando o Brasil estourou com esta mensagem. Eles deveriam, todos os grandes homens, deveriam ter dito: meus irmãos, vamos crer nisso daí, isso é verdade. Eles não creram, se opuseram, porque era contra o que eles esperavam. Todo mundo espera um avivamento, mas é contra. E até hoje os trinitarianos não dobraram. Você pode provar, eles dizem: é um só Deus, mas é 3 pessoas. Não tem jeito para eles. Eles dizem: é um só Deus, mas é 3 pessoas. Se são 3 pessoas, são 3 deuses. Não tem jeito de ser. Se são 2, se o pai é maior que o filho, então são 2. Não adianta dizer que é um. Mas quando você vê o pai no filho, aí você sabe, a deidade está em carne. A deidade, o pai, o espírito no filho. Isso forma um Deus. E o William Branham diz: a única pessoa da divindade. Aleluia. Isto é oposto ao que os trinitários, os dualistas, esperam. A vinda de Cristo no profeta do dia é oposta esta vinda ao que eles esperavam. Eles não conseguem ver isso. Que filho do homem na Bíblia é um profeta. Era Deus vindo numa carne. Não é aquele Jesus Cristo que morreu lá no Calvário que veio aqui, não.
Foi o ministério dele. Não é aquele homem que morreu no Calvário. É aquele mesmo Deus que veio no Pentecostes, que veio em William Branham. É o mesmo Deus. Eu tenho que falar bem claro, porque as pessoas confundem tanto isso daí. E é por isso que eles dizem que nós vamos batizar em nome de William Branham. São mentirosos. Eles têm que ver o que é real, o que é verdade. Eles têm que ver, Deus esteve numa carne nesse dia, e essa carne chamava William Branham. E quem esteve nessa carne foi o mesmo Jesus Cristo que esteve no amanhecer, veio no entardecer. É assim diz o Senhor. Foi o profeta que diz isso. Ele só não podia dizer, eu sou. Quem dizia eu sou era Jesus. É você que tem que ver e dizer, ele era isto mesmo. Aleluia. Isto é muito bom, não é? Então, vendo o oposto que se espera, o que você faz hoje? Dá para ver direitinho? Ou é oposto ainda? João olhou para ver o leão, viu um cordeiro. Hoje nós olhamos, há anos atrás, para ver o cordeiro e caímos na realidade. O cordeiro converteu. O cordeiro é leão. Amém. Eu sei que esse outro parágrafo que eu vou ler aqui dá outra mensagem. Mas eu vou ler isso daqui para vocês. Primeiro, tem que repetir. Primeiro selo, 30. Para quem não crê, essas coisas têm que ficar firme. Nós vamos pregar primeiro selo 30 e dobrar a ponta dele. Primeiro selo 30, dobra a ponta, para ficar bem cravado, para não sair. Agora, estas coisas, que coisas? Os 7 selos, serão reveladas. Quando? Quando o Cordeiro deixa seu lugar de intercessão com o Pai. Isto está em Apocalipse capítulo 5. Ele toma o livro selado, com os selos, e os abre e os mostra ao fim da era, quando a intercessão tem cessado e as eras da igreja têm terminado. Quando é que ia ser revelado os selos? Quando o Cordeiro deixar o seu lugar de intercessão com o Pai. Você tem o selo revelado ou não? Como está a ideia de você? Os selos estão revelados? Então o Cordeiro saiu do trono. Agora alguém diz assim, ele voltou e assentou. Ele saiu, revelou o selo. Essa é a doutrina do povo de hoje. Ele saiu, revelou o selo e voltou e assentou. Não naquele trono, você está enganado. Ele assentou, na verdade. Não naquele trono. No trono dele. Ele saiu daquele trono, que é o trono do Pai, da intercessão, e está assentado no seu trono hoje. 74, 78 do primeiro selo. Ele saiu do trono do Pai como um vencedor e está sentado no seu trono e está chamando a mim e a você, que é vencedor, venha e assenta comigo no meu trono. Você quer assentar com Cristo no seu trono hoje? Amém? Para sentar com Ele no trono dele, você tem que saber que Ele saiu do trono do Pai. O trono do Pai era da intercessão, o trono dele é de vencedor. O leão, como? O leão venceu. O leão venceu. Como cordeiro ele tinha vencido na cruz. Como leão ele venceu nas eras. E apresentou. Escuta aqui agora. 103 do intervalo. Tradução de Goiânia. Ele agora sai do lugar de intercessão. Para quê? Para fazer sua reivindicação. Outro dia eu vou pregar sobre isso. Reivindicação. Eu ia falar hoje sobre isso, mas vou deixar para outro dia. Ele tem feito a obra do Redentor. Desceu e se fez homem. Morreu e fez a obra do Redentor parente. Mas ainda não havia feito sua reivindicação. Agora, vem à cena para reclamar seus direitos. Vejam bem.
o que sucede agora. Estes são os direitos pelos quais ele morreu, porque veio para ser parente humano, para morrer em seu lugar e assim redimi-lo. Escuta aqui agora, irmãos. Porém, o ancião estava correto quando disse que era um leão. Por que o ancião não disse assim para João? João, o cordeiro venceu. Porque não haveria nada oposto. A hora que ele olhasse, já veria o cordeiro ensanguentado. Mas ele viu o oposto do que se esperava. Porque o anúncio foi um. E quando ele olhou, era outro. O povo está anunciando um. Quando ele olha na revelação, é outro. Mas é o povo que anuncia um. Mas ao olhar na revelação, você vê o outro. Não é cordeiro, é leão que venceu agora. Para abrir o livro. Como cordeiro, ele morreu para te salvar. Como cordeiro, ele morreu para pagar seus pecados. Mas como leão, ele venceu para desatar o livro. O leão venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia! Aleluia! Porém, o ancião estava correto quando disse que era um leão, porque ele havia sido um cordeiro, um intercessor, o cordeiro ensanguentado. Porém agora vem como um leão. Os dias de intercessão têm cessado. Escuta o final aqui para você ver. Os dias de intercessão têm cessado. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Depois que o cordeiro saiu do trono. O que é sujo, suje-se ainda mais. Se você não crê que o cordeiro saiu do trono, você é sujo, suja-se ainda mais. O justo, seja justo ainda mais. Sabe o que é isso? Não tem jeito de voltar atrás. Se é sujo, continua sujo mais. Se é justo, não tem jeito de ser injusto. Porque o cordeiro saiu e já selou. Ele selou aqueles com imundícia e selou os outros com justiça. Ele venceu na cruz. Ele cumpriu seu trabalho. Ele venceu nas eras. Ele manifestou como leão. Aleluia. Ele venceu. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Porque o sujo não tem jeito de se limpar. Aí você diz, pastor, e eu? Esta sujeira aqui é aquela sujeira da incredulidade na palavra, que não tem conserto mais. O Anás que ignorou Cristo foi para o inferno. O Caifás também foi. E eram homens limpos. Não eram sujos, eram limpos, mas eram sujos por não crer na verdade do dia. Eles podem ser os maiores moralistas, e muitos que alguém conhece nem moralistas são mais. São sujos no tocante à palavra. Até no sentido da palavra. São sujos. Mas aqui está. O que é sujo, suja-se ainda mais. Você não crê? Continue incrédulo cada dia mais. Pior do que você é. Mas se você é justo, seja justo ainda mais. E o que é santo, que é separado do pecado, seja santo ainda mais. Você notou o que tem aqui? Tudo é para mais. Se é imundo, seja imundo mais. Se é justo, seja justo mais. Se é santo, seja santo mais. E glória! Aleluia! Você é santo, seja mais santo ainda. Mas se é imundo, não crê, se opõe à verdade, seja mais imundo ainda. Porque o cordeiro saiu do trono. Quando é que isso vai cumprir, irmão Brana? Vamos perguntar para ele aqui na mensagem. Quando é que isso vai acontecer, irmão Brana?
Essa coisa de ser sujo é sujo mais, e justo se justifica ainda mais, e santo é santo mais ainda. A situação agora tem terminado. Oh, irmão! E então o quê? E então? E recorde, isto vem durante a 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Quando é que o sujo é sujo ainda? O justo é justo ainda? O santo é santo ainda? Isto acontece, ó irmão! Isto vem durante a 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Os mistérios já foram abertos. Quem é sujo, seja sujo ainda. E você não vai crer, continue. Você pensa que Deus vai pará-los e barrá-los? Não, tem tribulação aí na frente para eles. Mas quem é justo, Deus está dizendo, continue praticando justiça ainda. Ah, mas eu sou santo, tenho procurado separar do pecado. Continue separando mais do pecado ainda. Isto acontece durante a 7ª era da igreja. Isso aqui é muito importante. Quando os mistérios de Deus serão revelados. Já foi revelado. Isso já aconteceu. Eu tenho mais coisa para ler, vou ter que deixar para outra ocasião. Mas esta é a verdade para o momento que a gente vive, vendo o oposto de que se espera. O povo, os pastores da mensagem no Brasil, estão ouvindo esta mensagem, fazendo livro grosso e quase igual a Bíblia, assim, interrogando, pondo um ponto de interrogação em cima da maior foto, do maior acontecimento do século XX, que foi a vinda do Senhor, que irmão Branham chamou aquilo ali de real. Ele diz, isso não é uma coisa mística, Alimento Espiritual 81 a 85. Ele diz, isso não é uma coisa mística, amigos. Isto é real. Foi preciso de William Branham, não a ciência. A ciência nunca disse para nós, vira a foto para a direita que você vê Jesus. Não, a ciência não sabe disso, era mistério. Mas William Branham sabia e diz, vira a foto para a direita que você vai vê-lo, ele está ali. E ele diz, não é uma coisa mística, amigos. Essa nuvem não é uma coisa mística, isso é real. E hoje eles estão fazendo seus livros de interrogação e o nosso é ponto final. O que Deus falou é ponto final. O que William Branham falou é ponto final. Eu creio nisso. Senhor, o que pregamos é oposto ao que o povo espera, aos que os crentes e os pastores da mensagem esperam no Brasil e no mundo. Mas uma coisa eu estou certo, de que o que estamos pregando é o que o seu profeta pregou. É a verdade. É oposto ao que se espera. Mas que é verdade, é. Era oposto para João. Ele ouviu que o leão venceu. Ele olhou e viu uma coisa oposta. Ele viu o cordeiro, mas ele creu da mesma forma, porque as 7 eras da igreja teria que acontecer. E agora, no final da 7ª era, Cristo vem, e ele veio no Monte Pôr do Sol, não como um cordeiro, mas veio como leão, porque ele veio como juiz supremo, diz o seu profeta. E juiz supremo é leão, não é cordeiro, não é advogado, ele é leão. Por isso os dias de intercessão têm cessado, e ele assentou agora, saiu do trono do Pai, que é intercessão, e sentou-se no seu trono de vencedor, e está me chamando, e eu estou assentando com ele. Ele está chamando meus irmãos, minhas irmãs, e nós estamos assentados com Cristo nesta hora, em regiões celestiais, mas no trono dele mesmo, não mais no trono do Pai. O trono do Pai ele saiu, e agora ele está sentado no seu próprio trono, e nós juntamente com ele. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, temos vencido o mundo, temos vencido tudo, e por isso te damos graças. Aquilo que não conseguimos, eu sei que o Senhor já venceu por nós.
Nós declaramos todas as coisas vencidas pelo poder da palavra. A doença está vencida, a dor está vencida, a morte está vencida, o câncer está vencido, tudo está vencido, a tuberculose está vencido, o mal no coração está vencido, tudo está vencido. Aleluia! A incredulidade está vencida, o cordeiro converteu em leão. Aleluia! Obrigado pela vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. E o mundo ficou sem a luz.